nesse contexto, você se pergunta o seguinte, professor, a gente entende que o Oriente Médio é uma região de bastante conflitos, uma região bastante complicada no sentido de haver várias etnias islâmicas, porque nós ainda temos a figura dos curdos, que inclusive estão lutando bravamente contra a expansão do Estado Islâmico nas fronteiras da Turquia e também da Síria. Mas, professor, há uma forma de nós entendermos por que acontecem tantos conflitos? Galera, há sim essa forma. Nós conseguimos encontrar uma teorização, uma teoria que explica por que há tantos conflitos. É a teoria do professor Samuel Huntington, né? A teoria do choque de civilizações. Galera, nós vivemos num mundo globalizado. O mundo globalizado, onde o padrão ocidental ele é vendido às outras culturas com muita força. E esse padrão ocidentalizado nós temos na política, nós temos nas artes, como nos cinemas, nas séries, nas telenovelas, nós temos no consumo, como nos fast foods, nas roupas, na moda, no modo de se comportar, no modo de falar. Então, esse ocidentalismo ele é vendido com muita força para essas civilizações, para essas culturas orientais. E lembrando que nós não temos só a civilização islâmica como única civilização oriental. Nós temos a civilização nipônica, nós temos a civilização chinesa, temos também a civilização hindu, a civilização budista. Temos várias civilizações, né? As civilizações africanas, as civilizações latinas. Mas observe que, independentemente de Oriente ou de Ocidente, nós temos uma venda muito acirrada, uma venda muito intrusiva, muito violenta dessa nossa cultura ocidental para com esses povos. Observe um exemplo são as várias manifestações culturais que nós temos hoje em países como a China. A China, que até um pouco tempo atrás, até 30 anos atrás, era um país de sistema comunista, né? Hoje é um país de economia capitalista, onde manifestações de consumo vendidas pelo ocidentalismo é observado com facilidade. Agora veja bem, professor Samuel Huntington, professor, eu não sei quem é Samuel Huntington. Bom, cara, Samuel Huntington, para você que não sabe, era um dos intelectuais mais influentes do século XX. Ele era professor de política internacional, de relações internacionais, e fez parte do escritório do ex-presidente americano Jimmy Carter. Escritório de quê, professor? Escritório de relações exteriores no governo Jimmy Carter. Então ele era, sim, um grande estudioso de política externa e um estudioso conservador. Era um nova-iorquino conservador que estudava política externa. E ele observa que, já após a Segunda Guerra Mundial, que o novo contexto de sociedade seria a diminuição dos conflitos e dos poderes dos estados e a ampliação dos conflitos das civilizações. Daí o chamado choque de civilização. Então Samuel Huntington, já na década de 70, perdão, ele já entendia que esse novo rearranjo, né, esse novo rearranjo pós Segunda Guerra Mundial e um novo rearranjo, né, pós Guerra Fria, haveria uma completa reformulação da política internacional, né, um rearranjo dessa nova ordem. E qual seria esse rearranjo? Nós teríamos o aumento do conflito entre civilizações. Professor, mas o que tem a ver o Estado Islâmico com a teoria do choque de civilizações? Galera, nós temos duas civilizações que entram em choque por conta das suas diferenças culturais. Vejamos que os islâmicos fazem parte da civilização árabe, né? A civilização islâmica. E a quem eles atacam, no caso, os cristãos, e lembrando que os cristãos têm uma linha muito tênue, né? Uma linha muito tênue com a cultura judaica. Então, essa civilização cristã judaica, ela é atacada por esse Estado Islâmico, e aí nós temos um choque de relações culturais muito fortes. Há exemplos os ataques que ocorreram no Bataclan,
a tentativa de ataque ao Stade de France, ao Aeroporto Internacional de Bruxelas, né? A enseada, né? Aliás, a enseada não, ao sul da França, na região de Nice, né? Aquele rapaz tunisiano que pegou aquele caminhão e jogou contra aquelas pessoas em Nice. Ah, mas professor, eu não entendi ainda a concepção do choque de civilizações. Olha só, entenda que nesse mundo globalizado, a cultura ocidental vendida pelos Estados Unidos e muito fortemente introduzida à força pelos Estados Unidos nessas culturas árabes, acaba criando um choque, um estranhamento entre os indivíduos. Imagine um cidadão árabe, um cidadão muçulmano, está sentado na sala da casa dele com sua esposa e filhos e de repentemente passar SOS Malibu, por exemplo, na tela da televisão dele. Ou mesmo passar a propaganda de uma cerveja americana com uma mulher seminua ou parcialmente desnuda. Então isso é uma agressão muito grande à cultura islâmica. Não por acaso esses islâmicos observam o Ocidente como um berço de promiscuidade, né? Os próprios muçulmanos, os islâmicos mais ortodoxos, né? Os xiitas e sunitas mais ortodoxos, eles acreditam que nós aqui no Ocidente, nós somos berço de promiscuidade, de pecado. Né? Então, isso aí justifica, né, o discurso, justifica, entre aspas, o discurso de quê? De jihad, de guerra santa, né? A guerra contra os infiéis. Aquele que não se converter a Alá deve morrer pela espada santa de Alá. Então, de um lado, a gente tem a teoria do choque das civilizações de Samuel Huntington. E nessa teoria de choque de civilizações, cuja ele publica no ano de 1993 e causou um burburinho danado, porque houve uma crítica muito forte no sentido dele não ter particularizado outras culturas, né? Ele, inclusive, coloca a nossa cultura latino-americana como uma subcultura, como uma civilização oriunda de uma outra civilização, né? Uma civilização oriunda da civilização ocidental anglo-americana. E ele foi criticado por conta disso. Samuel Huntington, ele acredita que o conceito diferente de civilização funciona como o quê? Como um nível de identidade cultural. E aí, nessa lógica, Samuel Huntington acredita que esse nível de identidade cultural é muito importante para você entender o quê? Entender os conflitos. Então, o Samuel Huntington, ele entendia esses conflitos no Oriente Médio a partir da particularidade cultural que cada cultura tinha. No caso, estamos falando das particularidades culturais da cultura islâmica, né? Da cultura islâmica, já que o Estado Islâmico é um grupo jihadista de fé professada ao Islã e de orientação sunita. Agora, observe como é interessante que mesmo no campo das ideias, e aí nós estamos teorizando, né, o contexto globalizado de conflitos, observe que mesmo no campo das ideias, nós temos o diferente, o conflito, né? O conflito, nós temos a discordância. Transversalmente a Samuel Huntington, nós temos um outro teórico chamado Edward Said. Edward Said nasceu em Jerusalém na década de 70, e Edward Said, na década de 70 não, desculpa, na década de 40, e Edward Said foi um dos maiores intelectuais palestinos que existiram na história da Palestina. Bom, professor, mas o senhor falou que ele nasceu em Jerusalém, e aí você está dizendo que ele era palestino. Bom, galera, quando Edward Said nasceu na Palestina, a Palestina era protetorado britânico. A Jerusalém era protetorado britânico. Então, ele tinha cultura, ele era de orientação cristã, o seu pai era cristão, veio dos Estados Unidos para a Palestina, viveu por um bom tempo na Palestina, ele foi estudar nos Estados Unidos, cursou Harvard, depois foi ensinar na Universidade de Colômbia, e ele foi o autor, né? Ele foi o autor da teoria do orientalismo. Ele defendeu a teoria do orientalismo com unhas e dentes. Agora observe que mesmo Edward Said, tendo uma família de orientação cristã, ele fez parte da organização, aliás, ele fez parte do Conselho da Palestina, da Organização de Libertação da Palestina, a chamada OLP. Era um grupo de conselheiros da Palestina que ia junto à ONU
para discursar junto à ONU na década de 80, para pedir novas resoluções de libertação do povo palestino. E Eduardo Said, que lutou pela formação de um Estado binacional, um Estado onde a faixa de Gaza, a Cisjordânia e o Estado de Israel tivesse acesso, né, fosse um território só. Ele lutou para a formação desse Estado e, veja bem, ele tinha orientação cristã. Eduardo Said, ele abandona a Organização de Libertação da Palestina quando Yasser Arafat, no final da década de 80, ele sinaliza, na verdade, um apoio a Saddam Hussein na Guerra do Golfo, na guerra em que o Iraque invadiu o Kuwait. Então, Arafat, apoiando Saddam Hussein, fez com que Eduardo Said abandonasse a causa palestina. E lembrando, Eduardo Said era muito escutado na ONU, era muito bem respeitado entre os políticos, entre os teóricos americanos. Isso atrasou demais o processo isso atrasou e até hoje atrasa o processo de libertação da Palestina, porque a partir daí ele deu um chega para lá na causa palestina, cortando as relações com Yasser Arafat. Inclusive, ele foi muito crítico de Yasser Arafat, como Arafat conduziu o Acordo de Oslo em 1993 junto ao presidente Bill Clinton. Agora, olha só o que Eduardo Said dizia. Eduardo Said dizia o seguinte: dizia que o que há no mundo é um processo de demonização do Oriente. Então, a teoria do orientalismo defende que o Ocidente observa o Oriente como o outro, né, barbarizando seus cidadãos. Então, nessa linha, né, de campo de ideias, nós também temos a discordância, né? A gente sabe muito bem que há sim uma demonização dos indivíduos islâmicos, né? A chamada homofobia, a islamofobia, né? A islamofobia, os indivíduos que têm aversão ao Islã. Acontece muito na Europa. A Inglaterra é berço de conflitos entre cidadãos ingleses cristãos, mesmo anglicanos e islâmicos que moram em redutos islâmicos. A Alemanha também tem se mostrado bastante islamofóbica com a crescente direita na Europa. A França, né, que assinala a eleição de Marine Le Pen, as próximas eleições francesas, também tem se tornado bastante islamofóbica. Professor, mas olha só, essa islamofobia ela é justificada. Ela é justificada por conta do extremismo religioso que esses indivíduos pregam, os ataques terroristas que esses indivíduos propagam junto às sociedades cristãs. Galera, não devemos esquecer que Samuel Huntington coloca que cada cultura tem um nível de identidade. E é justamente esse nível de identidade que nos faz ter uma análise desses conflitos. Ora, como não haver agressão unilateral por parte desses muçulmanos com sociedades cristãs europeias? Como não haver essas agressões se o radicalismo prega jihad? Lembremos da Guerra Santa. Então, nós observamos que essa teorização que explica, né, esse surgimento do Estado Islâmico é uma teorização bastante válida. Professor, e o Estado Islâmico, eu queria entender a instrumentalização do Estado Islâmico. O senhor teorizou o Estado Islâmico, mas eu queria entender como é que esse Estado Islâmico ele se desenvolve, como é que ele é financiado. Bom, galera, como ele é financiado, eu já falei para vocês. A venda de petróleo no mercado ilegal. Agora vejamos, observe o seguinte, a venda de petróleo no mercado negro. Várias pequenas refinarias que têm capacidade de 150 mil, 200 mil barris de petróleo por dia, estão sob a tutela do Estado Islâmico hoje. E uma das práticas do governo americano, do governo democrata de Barack Obama, é não mandar mais soldados em massa para o Oriente Médio. Então, qual é a geopolítica de Barack Obama no atual contexto de Estado Islâmico? É tentar eliminar
a base financiadora do Estado Islâmico. Porque quem compra esse petróleo? Sempre é essa pergunta. Quem compra o petróleo do Estado Islâmico? Galera, quem compra esse petróleo, segundo a própria CIA, são indivíduos extremamente enriquecidos, que residem, né, que têm negócios com petróleo no Bahrein, no Kuwait, na Arábia Saudita, mesmo no Iraque. Há também a compra ilegal de petróleo por conta de traficantes de armas que vendem armas na África e ali na região do Cáucaso. Mas, principalmente, galera, a própria Síria, né, é uma das grandes compradoras de petróleo ilegal do Estado Islâmico. Então, veja, a Síria que foi invadida pelo Estado Islâmico também compra petróleo do Estado Islâmico, né? É bastante contraditório. Então, nessa lógica, o governo dos Estados Unidos tenta limar as forças do Estado Islâmico atacando a base financiadora do Estado Islâmico. Então, o que os Estados Unidos têm feito? Os Estados Unidos têm utilizado de drones e drones que mapeiam o território iraquiano. E esses drones, ao identificar esses alvos, né, eles bombardeiam caminhões-tanques do Estado Islâmico. No mês passado, os Estados Unidos explodiram 400 caminhões-tanques, 400 caminhões-tanques do Estado Islâmico, que levavam petróleo da cidade de Raqqa para Mossul, que é a segunda maior cidade que atualmente está sob a posse, né, está sob o poder do Estado Islâmico. E os Estados Unidos, aí você pergunta, nossa, professor, mas esse bombardeamento dos caminhões-tanques do Estado Islâmico, isso provoca impactos nas finanças do grupo terrorista, desse grupo jihadista? Galera, claro que provoca. Por dia, o Estado Islâmico tem a capacidade de movimentação de quase 1,5 milhões de dólares em petróleo. Então, é muita grana que financia esse grupo. Segundo os próprios analistas da CIA, são cerca de 2,5 bilhões de dólares de ganhos em petróleo clandestino por ano que o Estado Islâmico arrecada vendendo petróleo no mercado legal. Ah, professor, mas apenas o petróleo financia o Estado Islâmico? Galera, principalmente o petróleo, mas atualmente o Estado Islâmico também tem ganhado certas divisas com sequestros de autoridades e de cidadãos. Eles pedem o resgate, os países e as corporações acabam pagando. E com a venda de relíquias históricas, de monumentos históricos para colecionadores do mercado negro. Então, dessa forma, infelizmente, esse grupo terrorista, que é bem mais instrumentalizado, é bem mais profissionalizado do que a Al-Qaeda, se sustenta nesse contexto de tentativa de formação de um califado no meio do Oriente Médio. E lembrando, Estado Islâmico não significa dizer que esse grupo tem um Estado formado no meio do Oriente Médio. Muito pelo contrário, a comunidade internacional reconhece o Estado Islâmico como um grupo terrorista, não como um governo que tem um exército e que tem uma população e que tem um território. O Estado Islâmico ele tem o seu representante, que é o Bagandhi, Abu Bakr Bagandhi. O Estado Islâmico tem seu exército com cerca de 15 mil homens, tem a sua instrumentalização, todos os seus armamentos com tanques, morteiros antiaéreos, mas tem território próprio. Não tem território próprio, porque ele invade territórios alheios, especialmente território do Iraque e da Síria, e não tem também o reconhecimento internacional como Estado. Portanto, esse nome Estado Islâmico não tem nada a ver com a formação de um Estado constituído. Não tem nada a ver. Certo? Estado Islâmico é apenas uma classificação que os próprios jihadistas deram à sua expansão política.